Paz do Senhor, meus irmãos. Voltamos mais uma vez para o nosso momento regando vidas. E eu quero te saudar nesta manhã de domingo com a paz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Desejar a você e a tua família um abençoado domingo, que Deus te abençoe de maneira especial. Olha aí, já está chegando aí na nossa live o pastor Cristiano de Sá. Bem-vindo, pastor Cristiano. E hoje eu tenho uma visita especial, que o pastor Cristiano não está somente online conosco, mas está presente. E hoje ele vai estar trazendo o nosso momento regando vidas e vai estar orando com nós no final da reflexão. E, claro, nós não podíamos deixar de dar o nosso chimarrão. O pastor Cristiano é Catarina, de Laguna, mas também toma o seu chimarrão. Então, nós vamos passar nesse momento já ao pastor Cristiano de Sá, um grande amigo, um grande incentivador também do nosso ministério, e tem sido um instrumento de Deus ao longo dos anos da sua vida, e está pregando na região, e está nos fazendo essa visita, e para nós é uma satisfação recebê-lo. Pastor Cristiano, prazer. Vou passar aí o fone mais próximo para melhorar a transmissão. Glória a Deus. Aproveitar o ensejo, então, para saudá-los com a paz que é em Cristo Jesus. Manifestar, ainda que sucintamente, nossa gratidão ao bom Deus, nossa extremada alegria por estar aqui, sendo muito bem recebido na casa do pastor Carlos e poder, por intermédio dessa plataforma, trazer-lhes uma ideia, um pensamento sobre Deus. Eu quero ler rapidamente aqui o Salmo de número 46, porque nós estamos aí ao longo dos dias ouvindo, sendo ministrado pela instrumentalidade do servo de Deus, nosso querido pastor Carlos, que além de um amigo, é uma pessoa que a gente tem um imenso respeito, carinho por tudo que tem feito por mim, pela minha vida, pela minha família. E não na intencionalidade jamais de substituí-lo ou coisa do tipo, mas apenas representá-lo. E tenho ouvido aí, durante os dias, o senhor está trabalhando, falando sobre heróis da fé, e nessa série, especificamente, sobre o personagem chamado Jacó. E hoje, para a gente poder não atrapalhar a sua série, enfim, os assuntos que o senhor está ministrando, nós temos por objetividade falar sobre o Deus de Jacó. É muito bom falar sobre o Jacó de Deus e aprender dele, mas o Jacó de Deus só foi quem foi por causa do Deus de Jacó. E como é lindo, como é maravilhoso, porque a gente consegue se identificar, porque o Deus de Jacó é o nosso Deus. Salmos 46, eu vou lê-lo. Eu sei que a grande maioria, quem sabe até sabe o mesmo salmo de cor, mas eu quero fazer questão de lê-lo. É um cântico de vitória, é um cântico de louvor a Deus e é um cântico de reconhecimento. Então o salmista diz assim, Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é um socorro bem presente. Em que momento? Na angústia. Verso 2, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 3. Ainda que as águas rujam, se perturbam. Ele está falando de terremoto, falando de maremoto, falando das circunstâncias naturais, porém, ao mesmo tempo, de uma maneira catastrófica. Então, ainda que tudo isso aconteça, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujo as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta o lança, queima os carros no fogo e diz, aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, glória a Deus, é o nosso
refúgio. Quando nós falamos... tá certo. Quando nós falamos sobre o Deus de Jacó, os rabinos pensam que nós estamos falando sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, em Jacó nós temos a representatividade da tríade patriarcal. Agora, olha que interessante, pastor Carlos, como a Bíblia é maravilhosa, essa conjuntura textual. Por quê? Porque o Deus de Jacó, que é o Salmos de número 46, que é o tema desse salmo, o Deus de Jacó. Perdão aqui, pessoal, perdão aqui, eu vou segurar aqui, pastor, ok? Então, o Deus de Jacó, ele é apresentado aqui como 3 facetas. Então, se você entender que o Deus de Jacó é a representatividade do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e, consequentemente, o Deus de Jacó, você tem as 3 facetas de Deus. Cada uma das facetas apresentadas nesse cântico de vitória está atrelado a uma dessas personagens. Quais são as 3 facetas do Salmos 46? Verso 1, Deus é. Segunda faceta, verso 5, Deus está. Terceira faceta, verso 9, Deus faz. Então, quem é o Deus de Jacó? Primeiro, ele é o Deus que é Abraão. Ele é o Deus que está Isaac e ele é o Deus que faz Jacó. Deus é, Deus está e Deus faz. Os ateus têm um pensamento que, ainda que num pequeno recorte, eles têm razão, de certa maneira, pelo menos na fala. Eles dizem que Deus não existe. E por mais que isso possa parecer aos nossos ouvidos, possa soar mal, mas é verdade. Deus não existe. Deus é. Olha o texto. Deus é. Isaías 43, antes que existisse, eu sou. Se nós disséssemos que Deus existe, daríamos data de nascimento. Eu existo porque meu pai existiu. Meu pai existe porque o meu avô existiu. Meu avô existe porque meu bisavô existiu. E assim sucessivamente. Agora, Deus não existe porque ninguém é antes dele. Ele não é criatura, ele é o Criador. Então, Deus é. O Deus de Jacó é um Deus que é. E o que ele é? Ele é nosso refúgio. O que ele é nossa fortaleza. E mais, é um socorro. E não é um socorro distante, é um socorro presente. Mais do que presente, ele é um socorro bem presente. Porque Deus é, eu não sou, mas Deus é. Eu tenho vida, eu não sou vida. Eu tenho amor, pratico amor, mas eu não sou amor. Agora, Jesus é vida. João 14,6. Deus é amor. 1 João 4,8. Então, Deus não tem paz. Deus é a própria paz, o príncipe da paz. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus não tem paz. Deus é a própria paz. Porque ele é, verso 2, ainda que as águas rujam, ainda que as águas se perturbem, ainda que tenha terremoto, ainda que tenha maremoto, tenha o que tiver, aconteça o que acontecer, Deus é. As coisas que acontecem não inutilizam o Deus que é. Então, para ser sucinto, alegre-se em Deus, porque o Deus de Jacó é, e ele é o quê? Ele é o teu Deus. Ele é o quê? Ele é o teu refúgio no momento de aflição. Ele é o quê? Ele é a tua fortaleza na tua fraqueza. Ele é o quê? Ele é a presença certa. No momento de instabilidade, no momento de ausência, existe um Deus que está presente. Ele está bem presente. Porque ele está presente, ainda que a terra se perturbe, ainda que os mares se mudem, há um rio. Olha o brincar do salmista, por assim dizer. Olha esse joguete de palavras. Há os mares que estão movendo-se, mas há um rio intocável. A terra está turbando-se, mas há um espaço de terra nessa terra perturbada que a paz predomina. E por quê? Porque Deus é. Deus é quem? Deus é aquele que te dá paz no momento de tribulação, de turbulência. As águas são turvas, mas Ele faz com que as águas, como cantamos, sossegai a ouvir a sua voz. Então, primeiro, Deus é. Porque Deus é, haverá alegria ao romper da manhã. Salmos 30, verso 5, todos conhecem, diz que a sua ira dura só um momento. O choro, não diz a Bíblia, pastor Carlos, que vai durar, diz que pode durar. Então quer dizer que o choro não necessariamente durará, mas se ele vier a durar uma noite inteira, que não se sabe ao certo se isso acontecerá, a alegria virá, aí não há condicionalidade.
Alegria virá, é peremptória. Alegria virá, isso não é dúvida. Alegria virá. Eu não sei se o choro vai durar uma noite, mas eu sei de uma coisa, a alegria virá. Porque Deus é. Então Deus é. Mais do que Deus é, Deus está. Verso 5. Deus está no meio dela. E porque Deus está no meio dela, nós temos uma certeza, ela não será abalada. Porque Deus está no meio dela, verso 6, os ímpios, os gentios, diz-nos a Bíblia, se embravecem. Então o fato de os inimigos de Deus se embravecerem é porque Deus está. Porque Deus está na minha vida, porque Deus está na sua vida, porque Deus está na sua vida, os inimigos de Deus se levantam. Porque tudo que é amado de Deus é detestado pelo diabo. Então a certeza que você tem de que Deus está com você é quando algumas pessoas te deixam. Algumas pessoas que não combinam com Deus que está em você. Então Deus está. Ele é e Ele está. E eu falo isso e me alegro em Deus. O Deus onipresente que está em todos os lugares. E esse Deus que está em todos os lugares, sendo quem o é, resolveu habitar em mim e em você. 1 Coríntios 3,16, 6,19. Tornando-nos morada sua, templo de seu Espírito. E para terminar, e desculpa, o tempo já está apertado, mais do que Deus ser, Deus é. Mais do que Deus está, Ele também está para fazer. Deus faz. Ele não está inoperantemente. Ele não está apenas para marcar presença, bater cartão. Meu Deus não faz isso. Ele não está na passiva, Ele está na ativa. E daí causa em mim um certo temor e tremor daqueles que se levantam contra aquele que Deus está na vida. Porque se levanta contra o próprio Deus. Faz guerra contra o próprio Deus. E mais cedo ou mais tarde, infelizmente, a derrocada será inevitável. O que é que ele faz? Ele faz cessar a guerra. Estamos mundialmente num cenário de guerra, mas o meu Deus, Ele faz cessar a guerra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Quem é o Senhor dos Exércitos? O Príncipe da Paz. Então Ele está na guerra, mas não perde a paz. Ele é o Senhor dos Exércitos que está conosco, trazendo-nos paz. O que Ele faz? Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Para finalizar, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. É uma alusão ao que Deus que é, ao Deus que esteve e está com Israel e ao Deus que fez por Israel quando estava no Egito. Lembra da passagem do Mar Vermelho? Os carros de Faraó, que são nominadamente conhecidos, eles tinham 3 particularidades que faziam seus inimigos tremerem. A primeira delas, eles tinham os flecheiros. A distância, arco e flecha, eles atingiam seus adversários. Se o adversário fosse muito capaz, muito hábil e conseguisse fugir da flecha, caía na mão do lanceiro. Eram lanceiros que ficavam na parte de trás dos carros de Faraó, com lanças enormes, e eles então atingiam seus inimigos. Mas se casualmente o camarada fosse muito hábil, fosse muito bom, e escapasse do flecheiro, que era muito difícil, caía no lanceiro. Se escapasse do flecheiro e do lanceiro, caía nas rodas. Porque nas rodas de Faraó, nos carros das rodas de Faraó, haviam lâminas. À medida que o carro de Faraó ia correndo, as lâminas iam triturando seus adversários. Então não dá para tocar em Faraó, não dá para tocar nos seus guerreiros. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Deus quebra o arco. Aleluia. Enquanto os inimigos estão à distância ou distantemente tentando atingir Deus, Deus quebra o arco. O cara pode ter flecha, mas não tem arco. Ele pode ter todo isso, estratagema, ele pode ter tudo o que quiser para tentar lançar, mas na hora falta a força motora, impulsionadora. Então Deus quebra o arco. Tá, mas e o lanceiro? Ele corta a lança. A ideia da lança é ser comprida, a ideia da lança é ser grande, poder de alto alcance, mas daí ele corta a lança. O camarada tem a lança, mas a lança não sai de suas mãos, porque ele corta aquilo que faz dela ponte para atingir alguém que está distante. Tá, e como é que acontece com as rodas? Ah, ele quebra o arco, ele corta a lança, pega os carros e queima-os no fogo. E sabe o que ele diz? Aquietai-vos, sabei que sou Deus. E esse Deus, o Deus de Jacó, termina no verso 11 do mesmo salmo dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso Senhor, é a nossa fortaleza. O pastor já disse aqui, permite-nos orar, então, pelos aqueles que estão aqui ouvindo, e glorificar a Deus pela sua vida, e fazer o convite para que continue ouvindo. Porque o Deus que é, o Deus que está e o Deus que tem feito todas as manhãs, o Deus que é, o Deus que está aqui do lado de cá,
e muitas vezes está aí onde eu já estive e estou muitas vezes, tendo a alegria de também assistir e ouvir, e é um Deus que faz aqui e faz aí. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade nunca se viu falar de um Deus como o nosso, que trabalha e trabalha em prol daqueles que o amam. Oramos a Deus então. Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Deus e Pai em Cristo Jesus, nós tributamos a Ti louvores. Tributamos a Ti louvores porque o Senhor é. Ninguém precisa elegê-lo, ninguém precisa reconhecê-lo. O Senhor não precisa de reconhecimento de ninguém. O Senhor é. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é nosso. O Senhor é tudo que temos. E o Senhor também está. O Senhor nunca se ausentou. Amigos do poder se ausentam. Amigos de oportunidades se ausentam. Amigos que às vezes são desejosos em ajudar, mas falta-lhes recurso, acabam se ausentando pela falta de poder. Mas o Senhor que é poderoso, o Senhor que é um Deus despretensioso, soberano, absoluto como o Senhor é, o Senhor sempre está. O Senhor disse que onde tiver 2 ou 3, como estamos em 2 aqui, reunidos em Teu nome, o Senhor prometeu estar conosco. E o bom de saber disso, ó Deus, é que o Senhor também faz. E eu quero pedir que o Senhor faça na vida deste ouvinte. Eu quero pedir que o Senhor faça na vida daqueles que são parentes dos ouvintes, daqueles que são alvo de orações e intercessões. Deus, Tu és o Deus que és. O Senhor não precisa de nada, mas nós precisamos de tudo. E o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o Deus que está. E porque o Senhor está, nós também podemos estar felizes, contentes, confiantes. Porque sabemos num Deus que cremos. Como disse Paulo, bem sei, que creio num Deus que faz a tua obra, faz o teu milagre. Tua palavra diz-nos e orienta-nos assim a orar. Então nós oramos para que os rios caudalosos do teu Espírito venham inundar a nossa alma, inundar a alma daquele que nos ouve nesta hora, daquele que ouve todas as manhãs esta palavra que está regando-nos, que está fazendo com que a nossa vida seja regada, está fazendo com que a nossa vida seja adubada a fim de que alcance o crescimento pleno. Pedimos a tua bênção. Nós desconhecemos todos os problemas, situações, pessoas que estão acamadas, enfermas, enfim. Mas nós conhecemos um Deus que sabe. Um Deus que está onde nós não estamos. Nós não estamos num leito de hospital, mas o Senhor está lá para socorrer aqueles que lá estão. Muitos homens tentam fazer algumas coisas e por mais que sejam bem intencionados, reconhecem a sua limitação. Mas o Senhor faz, porque o Senhor é poderoso. E é o Senhor que nós oramos e pedimos. Abençoe, ó Deus, aqueles que ouvem matinalmente esta palavra e têm suas vidas regadas. Tua palavra diz, João 8,47, que quem ouve a tua palavra é porque é de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Que este canal, que este projeto continue regando vidas, que este canal, que este projeto continue alcançando vidas, abençoando-nos para a glória do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado pastor pela honrosa oportunidade e nem olhei o horário, se extrapolei me perdoe. Mas que bom, eu fico feliz, pastor Cristiano, agora enquanto ele toma um chimarrão, né, nós vamos aí fazer a nossa saudação. Obrigado pastor Cristiano, particularmente eu tenho um carinho muito grande para o pastor Cristiano e sempre tenho uma satisfação muito grande de poder ouvi-lo, né? Ele que é um exímio estudador da Bíblia, né? Então Deus te guarde, sempre bem-vindo no nosso momento Regando Vidas, né? Olha aí, então eu quero saudar aqui, está presente Reginara, Deginara Vieira Lima, Deus te abençoe, Gessé Melo que está sempre conosco, Moildo Amaral, grande abraço, Jaqueline Biron lá de Condor, um grande abraço para você também, Jaque, você e a família, Denilda Cauri Azeredo, lá em Palmeiras das Missões, Samuel Melo da Silva, Deus abençoe Samuel, Anderson Farias, também está conosco, Moacima Raquel, né, que diariamente está conosco aí, olha aí o pastor Moildo Amaral dizendo que é um prazer rever o pastor de Sá, obrigado Moildo, Denilda, né, já falei, Mauro Broening, está conosco, Jová Brizola Germano, que alegria Jová, Jová, somos primos, né? A mãe dele era irmã da minha mãe, as duas de saudosa memória, né, Jová? Maria Elisete Melo, olha aí, temos muita gente. Minha mãe também lá em Chapecó, Maristela Azeredo. Olha aí, a irmã Deginara Vieira de Lima, Paz do Senhor Jesus, bom dia, Deus abençoe.
Paulo Karen. Deus abençoe o Paulo. Irmão Gustavo da Silva Leal. O Gustavo está tirando as férias, né? Só que as férias que ele está tirando é ali no hospital. Deus te abençoe, irmão Gustavo. Estamos orando por ti diariamente. Sei que loguinho vai estar aí. Zerinho, né? 0 quilômetro. Deus te abençoe. Irmão Otávio Mesquita. Deus abençoe. Lia Clair. Que bom. Jocélia Azeredo. Ô, Jocélia. Jocélia é meu primo e casado com a irmã da Vera. Né? Olha aí, a família da Vera gostou dos Azeredo. Casaram com 2. Deus abençoe, Jocélia. Uma alegria. Débora Cristina. Débora, que bom, Débora. Débora, esposa do pastor Marco Antônio. Que bom, uma saudação para você, pastor Marco também. Mária de Lima Batista, Mari, esposa do irmão Carlos, aqui de São Leopoldo. Muito bem. Então, estamos aí chegando, hoje passou um pouquinho, mas a visita fazia jus para que nós pudéssemos aproveitar mais. Agradecer ao pastor Cristiano pela sua participação, sempre bem-vindo, pastor Cristiano, um amigo, coração, né? E agradecer a você também que está conosco, compartilhe com nós, ajude nós a levar mais longe essa nossa reflexão. Estou aqui todo de gravata, né? Vou participar agora do culto, consagração de obreiros, né? Vamos estar junto ali. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e um bom domingo, e voltamos amanhã às 7h45 até às 8h, permitindo Deus.